Fala galera, Zé Gofera já tá na área. Para você que não é inscrito, já se inscreva, já deixa aquele like e ajuda o canal a crescer cada vez mais. Com sua ajuda nós podemos crescer cada vez mais. E hoje nós vamos falar sobre o Brasileirão Série C que tá na nona rodada. Rodada 9 do Brasileirão Série C. Brasileirão Série C que tem 19 rodadas, tá na rodada 9. Primeiro confronto que deve acontecer, os confrontos que devem acontecer. Os primeiros confrontos que devem acontecer dessa rodada, os primeiros confrontos que acontecem hoje, nesse sábado, os primeiros confrontos acontecem 3 confrontos nesse sábado. O primeiro confronto que deve acontecer, que é na casa do Aparecidense, o Aparecidense que vai buscar sua vitória, em casa para conseguir ficar em alguma zona de classificação, para não tentar cair, que jogue em casa às 17 horas. O jogo que deve acontecer no dia 15 de 6 de 2024. Outro jogo que deve acontecer na casa do CSA, na casa do Rei Pelé, vai ser CSA e Botafogo. Lembrando que o Botafogo é o líder com 19 pontos. O Botafogo segue uma estratégia de estar ganhando todos os jogos. Conseguiu vencer o vice-líder, que é o Atlético, por 3-1 na sua casa. E o jogo vai ser fora de casa contra o CSA. O CSA, lembrando que está na zona de rebaixamento, com 4 pontos. Se perder esse jogo, pode descer cada vez mais se o Floresta ganhar o Sampaio Corrêa. Outro jogo que deve acontecer no sábado, o último jogo que deve acontecer no sábado, que deve acontecer às 19h30, às 7h30, esse jogo que deve acontecer entre Atlético e Ferroviária. Ferroviária que deve acontecer, Ferroviária do Ceará que vai buscar, só que é na casa do Atlético, o jogo que deve acontecer às 7h30. Os jogos começando já no domingo, os jogos que devem acontecer no domingo, entre Remo e Ipiranga, o jogo que deve acontecer na casa do Remo, o Ipiranga vai tentar buscar a vitória, o jogo que deve acontecer às 4h30. Outro jogo que também acontece no domingo é entre Figueirense e Confiança, o jogo que deve acontecer na casa do Figueirense, o Confiança que vai buscar a vitória para não cair para a zona de rebaixamento. O jogo que deve acontecer entre Figueirense e Confiança deve acontecer às 4h30 na casa do Figueirense. Outro jogo também, 4 jogos que acontecem. O último jogo que deve acontecer no domingo é entre Caxias e Ferroviária de São Paulo. O jogo que deve acontecer às 7 horas da noite. Esse jogo que deve ser muito confrontado pelos vários times que deve. Esse jogo deve tirar colocar o Ferroviária de São Paulo na zona de classificação. Outro jogo que também deve acontecer, só que esses 2 jogos que acontecem na segunda é entre Náutico e Floresta. Vai ser na casa do Náutico, que busca mais vitórias depois de um empate de 2-2 contra o Caxias. Esse jogo que deve acontecer na casa do Náutico contra o Floresta às 8 horas da noite. Outro jogo que acontece na segunda, entre ABC e Volta Redonda. O Volta Redonda que está na zona de classificação, se consegue vencer esse jogo, vai somando o Volta Redonda que soma 16 pontos. Se vencer esse jogo, pode assumir a vice-liderança do Brasileirão Série C. O último jogo que deve acontecer da rodada 9, na terça-feira, o último jogo que deve acontecer é São Bernardo e Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa tem que vencer esse jogo para somar 5 pontos sobre o São Bernardo, que se vencer esse jogo pode assumir a vice-liderança, ou se não a liderança se o Botafogo perder. Já o Sampaio precisa vencer esse jogo para somar 5 pontos e sair da zona de rebaixamento se outros times perderem. E agora nós vamos falar sobre a classificação da Série C, do primeiro ao quarto. Em primeiro lugar está o Botafogo da Paraíba, que soma 19 pontos. O Botafogo da Paraíba que vem com belo desempenho desde o ano passado, de 2023, quase subia para a Série B. Outro time que também vem com bom desempenho, somando 18 pontos, quase assumindo a liderança, era o Lírio, perdeu para o Botafogo e perdeu essa liderança. Se vencer esse jogo contra o Ferroviária do Ceará pode assumir a liderança, torcendo para o Botafogo perder. E outro time que também está em terceiro colocado, esses 4 times que são os melhores da Série C, é o São Bernardo que soma 17 pontos, se conseguir vencer para assumir a vice-liderança se o Atlético perder. O Volta Redonda também, que vem fazendo história, vem ganhando de vários times. O Volta Redonda que perdeu esse último jogo
Já na zona de rebaixamento, 4 times de São José que soma 4 pontos, não está em um belo desempenho. Outro time que também não soma um belo ponto é o CSA, que precisa vencer esse jogo. Precisa vencer esse jogo para somar 6 pontos e sair da zona de rebaixamento. O Floresta também, se vencer esse jogo, consegue sair. O Floresta que tem 3 pontos, se conseguir, vai somar 6 pontos e consegue sair. Também o Sampaio Corrêa tem que torcer para outros times não ganhar e só ele ganhar para ele conseguir sair da zona de rebaixamento da Série C. E para você que não é inscrito, já se inscreva, já deixa aquele like. Ajuda o canal a crescer cada vez mais com seu apoio, com seu like, aí nós podemos crescer cada vez mais. Não se esqueça de acessar outras redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, aparecendo aqui do lado, e assista esse vídeo que está aparecendo aqui do Brasileirão Sobe e Desce, Série C.